Pessoal, vamos lá. Assunto chato pra caramba. Não ia falar, me pronunciar sobre isso de jeito nenhum, mas rolou uma subdivisão aí dentro do nosso grupo. Então, o que a princípio parecia ser unanimidade entre ciclistas, metade foi para um lado, metade para o outro. O que quer dizer? Metade acreditando que essa nova PEC do imposto seletivo ou imposto do pecado pode incluir a bicicleta nessa taxação de cigarro, bebida alcoólica e arma, e a outra metade que acredita que não, que isso é uma ilusão, que bicicleta nunca vai estar dentro disso. Quais são os argumentos de cada um dos grupos? Né? O, o, o primeiro grupo fala que a bicicleta pode entrar nesse meio. E aí veio o segundo falando, isso é ridículo, vocês não leram o texto. Né, com palavras mais sutis, com palavras mais simples, né, mas não está nem escrito a palavra bicicleta no texto. De onde vocês tiraram isso? E aí o segundo grupo respondeu explicando que, ok, o texto fala só sobre cigarros, bebidas e produtos nocivos à saúde, mas tem uma linha lá que diz que esta ação se estende a produtos que também tenham alguma produção na Zona Franca de Manaus. Não fala se perigosos ou não, nocivos ou não. Simplesmente se estende a produtos que também têm alguma produção na Zona Franca de Manaus. E aí pode rolar um tapetão para a bicicleta entrar. Aí, vocês estão discutindo por causa de quê, velho? Vamos lá. Primeiro de tudo, você leu o texto? Óbvio que eu não li o texto. Óbvio que eu não me arrisco a ler um texto desse. Esse texto é escrito literalmente em outra língua, outro idioma, feito para a gente não conseguir ler, não conseguir entender o que está lá. Se você não tiver pelo menos 3 mestrados, 3 doutorados, pós-doc, todos na área de direito, legislação, política, ciências econômicas, sociais, você não entende nada. Eu não entendo o que está escrito ali. Digo mais, ali, qualquer pequena palavrinha, qualquer termo assim, que tenha alguma produção na Zona Franca de Manaus, e aí, se tivesse um nocivos à saúde ou não, tá remetendo só aos nocivos ou não tá? Depende do texto inteiro, depende de cada palavra, preposição, pós-posição, tudo. A gente precisa entender outro problema desses textos, da leitura desses textos. Eles são frequentemente jogados para a gente, isso é histórico, eles são jogados para a gente fazer isso mesmo, brigar, debater, separar os grupos, e aí polarizar, vai esquerda para um lado, direita para o outro, todo mundo bota até time de futebol no meio para brigar, e aí depois que a gente já está se matando, depois que todo mundo já está com anemia de tanto brigar, isso chega para a votação e no dia da votação muda uma palavrinha, uma preposição que faz toda a diferença no texto, ou bota uma palavra a mais, seja ela bicicleta ou não, faz total diferença e pronto, aconteceu, foi aprovado, não tem mais volta. Que era projeto de lei, vira lei. Não que eu entenda muito bem como que faz para reverter e tal, mas é o que tudo parece. Digo mais, a gente precisa entender qual é o histórico que a bicicleta tem nessa briga toda de aumenta imposto, abaixa imposto. Nós estamos em um governo que se diz claramente favorável ao aumento de impostos, taxação de Shopee, coisa que não é nociva à saúde, blusinha da Shopee, batom, maquiagem, capinha de celular, está muito claro que não são produtos nocivos, mas o governo se diz favorável à taxação disso. Então, por que não favorável também à taxação de bicicletas? Outra coisa, vamos voltar no governo anterior, que reduziu aproximadamente 500 itens, reduziu o imposto de aproximadamente 500 itens, vários deles polêmicos, por exemplo, videogame. Muita gente criou todo aquele embate, para que reduzir imposto de videogame, sendo que o país podia ganhar com isso, vai reduzir imposto de videogame que não faz bem para a saúde. Aí alguns até surgiram falando, faz mal para a saúde. E aí veio os caras do videogame para falar, faz mal? Não, o Brasil é campeão de uns caralhada de campeonato, tem um tanto de mídia que circula em volta disso, streaming, transmissão ao vivo, a ESPN transmite jogos eletrônicos, a gente já tomou, o Tour de France já tomou pau para os jogos eletrônicos em transmissão. Sim, já cortaram transmissão de Tour de France para transmitir jogos eletrônicos, ou seja, o esporte dos caras vai bem, tá respirando muito bem no Brasil, tá dando dinheiro pelo visto, porque a ESPN não ia dar nó sem ponto assim de
perder audiência para transmitir um outro esporte. Pelo visto, a transmissão está dando o resultado, por isso que eles tiraram o Tour de France em algumas ocasiões, isso já faz tempo. Beleza, tá essa discussão. Reduziram o imposto do videogame. Reduziram. Sabe outro item que estava nesses 500? A bicicleta. Só que aconteceu que a bicicleta não durou 15 dias. Rapidinho, o imposto foi reduzido, mas rapidinho ele aumentou de novo. Não me recordo se foi 2018, 19 ou 20. Isso aconteceu. Você pode até falar, mas eu não estou aqui defendendo o governo que abaixou, porque pode ter sido o próprio governo que foi lá e aumentou de novo a base do governo e tal. E esses que hoje são oposição, é muito provável que tenha sido eles que aumentou. E foda-se, sabe? Se não fosse ali, seria no STF. A ditadura é treta, sabe? Tem lobista, tem tudo. É difícil a gente falar quem foi, se foram marcas, se foram lobistas, se foi. Mas teve esse aumento de impostos 15 dias depois da redução que teve. A gente poderia estar igual os videogames que tiveram a redução deles, não sei se permaneceu por muito tempo, mas a da bicicleta não permaneceu por praticamente tempo nenhum. Então, já pontuei aí a dificuldade de ler um texto, né? A dificuldade de, assim, a perseguição que a bicicleta tem no meio político, que não consegue abaixar imposto, e principalmente a possibilidade desse texto mudar no dia da votação. E a gente vê várias outras PECs aí que são super polêmicas, né, envolvendo outros assuntos muito mais globalizados do que a bicicleta em si. Esses temas, o texto muda 50 vezes antes de ser aprovado. Que população, que grupo, né, que grupo especializado, como no caso os ciclistas, consegue acompanhar o tema, sendo que muda 50 vezes um texto, e qualquer palavrinha que muda faz total diferença. Então, assim, eu só convido vocês que criaram essas curriolas aí, uma achando que vai inserir bicicleta, a outra achando que não vai, que é só um delírio coletivo, eu convido vocês a verem esses históricos de alteração de texto, dificuldade de leitura de texto, de pós-aprovação do texto, o que vem de lobby, de empresa, de político filha da puta, de Supremo Tribunal sei lá o quê, né? Que é quem legisla hoje, é quem faz a porra toda hoje, né? Então, assim, eu convido vocês a entenderem que a discussão é um pouco... A discussão que foi criada aqui no meio da bicicleta tá um pouco rasa, de, pô, que absurdo bicicleta ser taxada igual cigarro e bebida. Essa discussão, por mais óbvia que ela seja, ela tá rasa, porque, infelizmente, eu não queria assumir isso, mas infelizmente a discussão é essa, não é sobre bicicleta, sobre a parte técnica da bicicleta, sobre a parte dela ser saudável ou não. A discussão é muito mais política, infelizmente. Infelizmente, mais uma coisa que foi politizada e vai ser polarizada, então esses dois grupos aí vão acabar virando esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, Cruzeiro e Atlético, sabe? Daqui a pouco entra no âmbito do futebol essa merda, porque no final é isso que eles querem fazer. Criar divisão, fazer um matar o outro, se desentender, sendo que no fim das contas a coisa, isso tudo está no script, né, para acontecer. Então, eu não ia me pronunciar, eu não ia fazer um texto tipo, olha galera, que absurdo, olha, recebi essa nota da Aliança Bike, eles me mandaram a nota pedindo para falar sobre o absurdo que seria a bicicleta ser inserida nisso. Obviamente, eu concordo que é um absurdo, mas a gente, infelizmente, eu falei, nem vou me posicionar porque o buraco é muito mais embaixo, né? A gente está lutando com um negócio muito maior que já bateu demais na gente, né? Bicicleta sofre pra caramba, porque a gente tem, assim, caminhoneiro sacaneando a gente na rodovia, é motorista chapado, é polícia que deveria fazer blitz direito e não faz, deveria prender o cara não fica preso 3 dias, uma legislação falha para prender esses caras, um desincentivo ao esporte muito grande, né? Várias coisas aí que a gente vê que aos poucos vão melhorando, mas nesse âmbito aí de taxação, de imposto, de mexer com esses peixes grandes que querem pegar dinheiro, porra, a gente nem começou a andar, a gente nem começou a caminhar. É um passo para frente, 3 para trás. E infelizmente eu queria chegar aqui, galera, olha só, o caminho que a gente tem que fazer é esse, mas não, eu não tenho nenhum caminho, não tenho nenhuma receita de bolo aqui para indicar. Tipo, gente, vamos parar de brigar e vamos focar nisso. Também não. É um discurso extremamente pessimista esse, eu entendo. Entendo se alguém comentar isso aqui no vídeo. Pô, Breno, falou e não falou nada, não resolveu nada. De fato, eu não tenho a solução para isso. Isso aqui é só uma análise do quanto
que a gente está mantendo uma discussão rasa e ofensiva entre nós, sem ser ofensiva lá para os caras, para esses malucos lá de cima, que no fim das contas, mesmo aprovando uma lei dessa, eles dão um jeito de ir para outro lado e fazer a bicicleta ser super taxada e virar bagunça para o nosso lado. Discussão aberta, valeu, peço desculpa qualquer coisa, qualquer merda, vou até assistir esse vídeo de novo, ver se eu posto ele ou não, e daqui uma semana talvez eu faça o mesmo, se eu não gostar eu deleto. Valeu!